Paulo enquanto estava no Morumbi. Em seu perfil no Instagram, Marcele Decoté, que é torcedora do Flamengo, criticou os torcedores do tricolor paulista que acompanharam o empate por 1-1 que sacramentou o título da Copa do Brasil para os paulistas. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, escreveu, usando linguagem neutra. Na sequência, ela acrescentou, pior de tudo, de Pauliste. Em partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco derrotou o América Mineiro no apagar das luzes no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O gol da vitória por 1-0 foi marcado por Jair, aos 46 minutos da etapa final. Foi terceiro triunfo consecutivo do time carioca. A vitória tirou os cariocas da zona rebaixamento após 18 rodadas e empurrou o Bahia. Agora, o Cruz Maltino soma 26 pontos e ocupa a 15ª posição. A vitória fez o Vasco ultrapassar, além do Bahia, o Santos e Goiás. O Coelho é o vice-lanterna com apenas 18 pontos e se complicou na luta contra a degola. São 9 pontos de diferença para o Goiás, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O jogo ainda teve 2 expulsões. Iago Maidana e Felipe Azevedo foram expulsos pelo lado do time mineiro e desfalcarão a equipe no próximo duelo pelo Brasileirão. Os jogadores saíram bravos com a arbitragem. O time estava bem na partida quando Maidana foi expulso. A decisão foi bastante questionada pelos atletas. Na próxima rodada, o Vasco vai tentar manter o bom momento na Vila Belmiro, no domingo 1º contra o Santos, às 16 horas. No mesmo horário, o Coelho tentará a reabilitação no clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. Os jogos são válidos pela 25ª rodada do Brasileirão. Flávio Roscoe Nogueira, de 51 anos, é historiador por formação. Influenciado pelo pai, ele seguiu a carreira na área industrial. Aos 18 anos, começou a trabalhar em empresa têxtil, e hoje é sócio-diretor do Grupo Color Textil, sediado em Belo Horizonte. Em 2018 foi eleito presidente da Federação da Indústrias de Minas Gerais, FIEM, sendo o mais jovem da história a dirigir a instituição. Atualmente está no 2º mandato à frente da FIEM e está inovando na instituição, sobretudo na área de educação e sustentabilidade. Durante entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan News, o empresário conta enxergar com bons olhos a gestão do governador Romeu Zema, novo. Desde que assumiu, ele vem fazendo um grande trabalho e tenho certeza que até o final irá fazer mais. Além disso, ele se mostra muito crítico ao aumento da carga tributária, porque quem paga o valor final, segundo ele, é a sociedade. Quando o cidadão compra o produto, o valor do aumento da carga tributária está embutido lá, diz. Quanto à educação promovida pela FIEM, o empresário disse ser um entusiasta da digitalização, sobretudo do ensino de robótica. E acerca da sustentabilidade, o convidado se mostrou entusiasta das hidrelétricas, pois é boa para a população, ao meio ambiente e ao país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, disse nesta segunda-feira, 25/9, que o critério de gênero não influenciará em sua decisão na escolha de um novo nome de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Lula terá que indicar um substituto para a ministra Rosa Weber, que se aposenta compulsoriamente no final de setembro. Pressionado por diversas categorias para que uma mulher ocupe o lugar de Rosa, Lula afirmou que o critério não é mais esse. O presidente falou à imprensa no Palácio Itamaraty. Ele disse estar tranquilo e que escolherá alguém que atenda aos interesses e às expectativas do Brasil, e essa escolha independe de gênero. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo para escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e às expectativas do Brasil. Uma pessoa que possa servir ao Brasil, que tenha respeito à sociedade brasileira. Uma pessoa que vote adequadamente. Não se depende dessa questão de gênero. O presidente ainda prosseguiu: pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer, que vai ser uma grande pessoa, que é isso que o Brasil precisa, ressaltou. Flávio Dino. Conforme publicou o colunista do Metrópolis Guilherme Amado nas últimas semanas, Lula sinalizou a 2 de seus mais próximos interlocutores que Flávio Dino será seu escolhido para o STF, na vaga a ser aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo aponta que não é possível determinar com convicção ter havido qualquer tipo de apalpação dos seios da ex-deputada estadual Isa Pena, PCdoB, pelo ex-deputado Fernando Cury, União Brasil. O documento foi obtido pela Folha de São Paulo.
O documento, assinado pela perita criminal Vilma Soares, destaca, no entanto, que pode-se observar o contato da mão direita do envolvido, junto à parte lateral superior direita do corpo da envolvida na altura das suas costelas. Ex-deputado que apalpou colega na Alesp será julgado nesta quarta-feira. Deputado que apalpou deputada é candidato, incólume a tudo que ocorreu. Águas Claras, empresário é preso após apalpar nádegas de mulher. Vídeo. 20 alunas já denunciaram professor por apalpar seios e nádegas. O relatório ressalta ainda que o toque de Cury em Isa durou 3 segundos, uma vez que a reação da ex-parlamentar que afastou o colega foi imediata. Os fatos mais importantes no mundo você vê aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Tão logo o envolvido toca na envolvida, essa reage imediatamente a tal ação, se afastando rapidamente dele, diz trecho do texto. A perícia contou com análise das câmeras de segurança do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alesp, e foi solicitada pela defesa de Fernando Cury e autorizada pela juíza Daniele da Silva, da 18ª Vara Criminal de São Paulo, no processo em que o político responde por importunação sexual. Pelas imagens, é possível observar o contato e a dinâmica do braço direito do envolvido junto ao corpo da envolvida, ao mesmo tempo em que ele se curva ligeiramente sobre ela. Vindo esta então, a afastar-se imediatamente dele, reforça outro trecho do relatório. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, comunica que determinou o recolhimento nacional de 8 lotes de café das marcas Fazenda Mineira Jardim, Lenhador Extra Forte, Lenhador Tradicional, Balaio, Bico de Ouro e Bico de Ouro 100% puro robusta. Após constatar matérias estranhas e impurezas acima dos limites permitidos pela legislação vigente, a portaria número 570. A ação está respaldada pelo artigo 29, a do Decreto número 6.268/2007, que prevê a aplicação do recolhimento em casos de risco à saúde pública, adulteração, fraude ou falsificação de produtos. Os lotes afetados são FAB 081022 da Fazenda Mineira, 04623, 3D da Jardim, 59 da Lenhador Extra Forte, 59 da Lenhador Tradicional, 58 da Balaio, 02 e 05 da Bico de Ouro, e 04 da Bico de Ouro 100% puro robusta. Detectou-se que nesses produtos, os grãos de café foram substituídos por matéria-prima contendo excesso de cascas e paus de café, a fim de aumentar o volume e enganar o consumidor. O marido de Valeuska Oliveira, Ricardo Mendes, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a morte da esposa. Em entrevista ao UOL, ele revelou a última troca de mensagens que teve com a atleta, minutos antes do incidente. A ex-jogadora de vôlei caiu do 17º andar do prédio em que vivia com o corretor de imóveis, em um bairro nobre de São Paulo. Em um print exposto por Ricardo, Valeuska enviou, às 18h07, a seguinte mensagem: "Amo você, mas acho que você já tomou a sua decisão." Ele então respondeu: "Também te amo." Após ser condenado a 10 anos e 6 meses por estuprar uma criança de 4 anos, Jackson dos Anjos, 22 anos, foi apontado como o autor do crime contra outro menino, de 6 anos. Os pais denunciaram um homem vulgarmente conhecido como Tarado do Barco, depois da repercussão do primeiro caso. Assim como na sentença anterior, ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, somando 21 anos no total da pena. O Metrópolis teve acesso com exclusividade ao processo, que tramita em segredo de justiça. Antes de ser preso, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, PRF, no governo Bolsonaro, Silvinei Vasquez, iludiu-se sobre Alexandre de Moraes. Após contato com o gabinete do ministro, o policial acreditou ter sua situação bem encaminhada com o magistrado do STF, que acabou por mandá-lo para a cadeia por tempo indeterminado ao decretar sua prisão preventiva. Áudios obtidos pela coluna também mostram que antes do cárcere, o policial criticou a atuação de procuradores do Ministério Público Federal, MPF, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, e reclamou de fogo amigo na PRF.
Silvinei Vasquez é acusado de tentar impedir a locomoção de eleitores no Nordeste, via blitz, no segundo turno do pleito presidencial. Grande Pereira, meu amigo, não é brincadeira não. A imprensa mente e os outros acreditam. Acho que amanhã vão melhorar as coisas aí. A gente tem falado muito lá com a assessoria do ministro Alexandre, né? Lá tá bem encaminhado, disse o então chefe da PRF em um dos áudios. Contrariando a expectativa de Silvinei Vasquez, Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do policial em agosto deste ano e já recusou o pedido da defesa para soltá-lo. A justificativa é que o ex-chefe da PRF estaria interferindo nas investigações. No mesmo áudio, Silvinei Vasquez contestou ainda a atuação de procuradores do Ministério Público Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi admiravelmente livre, sem lenço, sem documento, tudo no bolso ou nas mãos. Nessa segunda-feira, ao ser indagado sobre o assunto, ele afirmou que gênero e cor de pele não serão seus critérios para escolher quem ocupará a vaga deixada por Rosa Weber no STF. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo de escolher uma pessoa que possa atender os interesses do Brasil, uma pessoa que tenha respeito pela sociedade brasileira, que tenha respeito, mas não medo da imprensa, sem precisar ficar votando pela imprensa. Já tem várias pessoas em mira. Não precisa perguntar questão de gênero ou de cor. No momento certo vão saber quem eu vou indicar. Afastado do cargo de delegado da Polícia Federal desde maio por ordem do STF, o ex-ministro Anderson Torres segue recebendo o salário da corporação. A informação foi confirmada à coluna por fontes da alta cúpula da PF. O argumento é que uma questão legal obriga a entidade a manter a remuneração de Torres, mesmo com o afastamento. Torres foi preso em 14 de janeiro de 2023 acusado de omissão durante as invasões das sedes dos três poderes no 8 de janeiro, quando era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele ficou preso até maio, quando foi solto pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Na mesma decisão, o magistrado mandou afastar Torres do cargo de delegado da PF. Nos 4 meses em que ficou preso, o ex-ministro de Jair Bolsonaro também continuou recebendo o salário da corporação, de cerca de R$30 mil bruto por mês. Em julho, porém, a direção da PF ordenou que Torres devolvesse os salários que recebeu enquanto estava encarcerado, como a coluna antecipou à época. O ex-ministro recorreu da decisão. Além de pedir a devolução dos salários, a corporação abriu procedimento administrativo disciplinar, PED, que pode resultar na expulsão de Torres da entidade. Outro lado. Procurada oficialmente, a PF informou que não fornece a terceiros dados relacionados aos seus servidores, para garantir a proteção dos policiais e de seus familiares. A Mega Edu, uma organização não governamental, ONG, financiada pela Fundação Lehman, criada há menos de um ano e ligada ao empresário Jorge Paulo Lehman, está participando de decisões administrativas e financeiras nas áreas de educação e comunicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 25/9, pelo jornal O Estado de São Paulo. O caso chama a atenção porque Lehman é sócio do 3G Capital e um dos acionistas de referência da Americanas, que está em recuperação judicial desde janeiro, quando foi exposta a uma fraude contábil estimada em R$20 bilhões na empresa. Uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, foi aberta na Câmara dos Deputados para investigar o caso. Em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou severamente o investidor, acusando-o sem provas e aumentando a cifra da fraude. Esse Lehman era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudarem em Harvard para formar um novo governo. Era um cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a R$40 bilhões, disse Lula, em entrevista a uma rede de televisão. Por mim, muitas palavras seriam excluídas do texto jornalístico corrente. Mandatário. Que vem a ser a pessoa que, investida de poderes outorgados pelo mandante, executa atos ou efetiva negócios em nome daquele de quem recebeu os poderes. O presidente da República é chamado com frequência de mandatário porque executa atos ou efetiva negócios em nome daquele de quem recebeu os poderes, o povo que o elegeu. Mas por que não o chamar apenas de presidente ou pelo nome?
Lula, jamais mandatário, será operado na unidade do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na próxima sexta-feira, 29, para tratar de um problema no fêmur. A esse tipo de operação dá-se o nome de artroplastia total de quadril, dizem os informes médicos. Quando o quadril está danificado pela artrite, por fraturas ou outros problemas, caminhar ou se sentar e se levantar podem ser ações dolorosas e difíceis. O quadril pode endurecer, dificultando o ato de pôr, tirar sapatos e meias ou mesmo descansar. Caso os medicamentos não sejam capazes de tratar os sintomas, a artroplastia de quadril pode ser uma opção. É um procedimento seguro e eficaz para aliviar as dores, melhorar os movimentos e ajudar a desfrutar das atividades normais do dia. São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, republicanos, tem evitado se expor a entrevistas coletivas há quase um mês, período em que sua gestão passou por ao menos 2 crises e no qual a situação política de seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, deteriorou-se. Dessa forma, Tarcísio vem conseguindo evitar ser questionado sobre esses temas. Os fatos mais importantes no